Aqui, quando Jesus dá o exemplo deste primeiro filho, que diante do pedido do pai, vai trabalhar na minha vinha, e ele diz não, mas depois o texto que nós ouvimos diz, ele mudou de ideia. Aqui, o texto original apresenta a Hola, ¿estás buscando acercarte a Dios? Porque conozco una manera increíble de ayudarte. Son los misioneros del... que no início disse não, passou por uma conversão, uma metanoia. Por isso que o Evangelho, no final, fala do arrependimento. O tempo do advento, eu já disse isso em algumas missas que eu celebrei aqui, o tempo do advento, diferente do tempo quaresmal, nos apresenta outros tipos de penitência. A primeira penitência do advento é o estado da vigilância. E a segunda penitência é o processo interior, não exterior, simplesmente, de conversão. Nós estamos na semana onde, no último domingo, nós celebrávamos o domingo Gaudete, que é o domingo da alegria. Esta palavra Gaudete, de Gaudio, é diferente do que a língua latina fala de Letícia, alegria. Porque o Gaudete, o Gáudio, significa uma alegria interior. Portanto, o caminho do advento quer nos levar a uma conversão, a uma metanoia, mas a uma conversão profunda. Se nós falamos de conversão profunda, nós estamos falando de conversão interior, de uma mudança interior. Ontem no Evangelho e hoje novamente, esses dois grupos de pessoas que vão até Jesus são pessoas religiosas, são sacerdotes, cumpridores da lei, dos mandamentos. Mas há um fato interessante. Eles vão até Jesus, mas sem as disposições de uma mudança interior. Ontem isso ficou mais claro no Evangelho. De quem é a tua autoridade? Eles não estavam dispostos a ouvir a verdade para se converter. Tanto é que depois o evangelista vai colocar em evidência quais eram as intenções do coração deles. Eles não responderam, não sabemos, ainda mentiram, são mentirosos ainda, nós não sabemos. Vocês se recordam do evangelho de ontem? No fundo, eles se aproximaram de Jesus sem um desejo sincero de conversão. Eles não estavam querendo se converter. Sem uma delonga, mas a primeira leitura de Sofonias, que é um texto muito interessante, se nós pegarmos a história de Israel, Deus sempre condenou uma religiosidade exterior. É uma vida de fé exterior. Por isso que na primeira leitura, Deus dá uma palavra forte a Jerusalém e ao povo. E Deus faz uma promessa: eu vou purificar os lábios do meu povo. Eu vou tirar do meio deles, os fanfarrões, aqueles que buscam vanglórias. O que Deus espera de nós, meus irmãos, nesse tempo do advento, em preparação para o Natal, é um caminho de conversão interior profundo. Nós não podemos viver uma vida cristã e uma vida de fé somente com aspectos externos. Mas esta dimensão externa
ela precisa ser fruto de um caminho interior na nossa vida. Deixarmos a graça de Deus, deixarmos a sua palavra, deixarmos o Espírito Santo, que é o fogo de Deus, entrar no nosso coração e purificar as nossas almas, para que assim nós possamos ter os nossos lábios purificados. Recordemos que Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está purificado, os lábios purificados, o que sai do coração, portanto, é caridade, é santidade, é misericórdia, é conversão. Deixemos, meus irmãos, que a força da palavra do Senhor nos dê a alegria da conversão. O Salmo 50, Davi, depois de reconhecer o seu pecado, dizer que o pecado dele está sempre à sua frente, ele faz uma súplica a Deus. Dai-me, Senhor, a alegria de ser salvo. Esta é a alegria que o terceiro domingo e a terceira semana do tempo do Advento nos convida. Perdão, eu sei que essas coisas estão sendo transmitidas, eu não gosto muito dessas questões de transmissões, não, mas tem que se falar essas coisas. Às vezes, nós corremos o risco de uma espera de Jesus um pouco fora. Então, as pessoas vêm para o terceiro domingo do tempo do terceiro domingo do Advento, que é o domingo da... Olha para o seu irmão, olha, diga que você é alegre, diga a alegria de... Não. A alegria do terceiro domingo do Advento, ela vem da experiência de ser salvo, da experiência da conversão. Não é uma experiência simplesmente de olharmos um para os outros e dizermos assim, alegria, Cristo está vindo. Sim, Ele está vindo. Mas a verdadeira alegria do terceiro domingo e da terceira semana brota de uma experiência profunda de conversão. Não é uma conversão estética, exterior, como a dos fariseus. É uma conversão como a das prostitutas e dos publicanos, que ouvindo a palavra e a pregação de João, fizeram penitência e se converteram ao Senhor. Aí sim a nossa alegria será uma alegria verdadeira. Dai-nos, Senhor, a alegria de ser salvo. Que o Senhor nos ajude neste caminho de uma verdadeira conversão interior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.